Lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 16, o apóstolo Paulo traz a seguinte mensagem para nós: Digo, porém, andar em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou a vontade da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, ou milita, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O apóstolo Paulo, ele nos aconselha nesse texto falando que é para nós andar em espírito. Dani, como que eu consigo andar em espírito? Quando a gente tem uma ligação, uma comunhão diária, constante com Deus, automaticamente você anda mais conectada com Deus, mais com a mente mais guardada no Senhor. Normalmente eu tenho o hábito, sempre antes de sair da minha casa para o meu trabalho, eu estou sempre pedindo para Deus a proteção dele, na minha casa, orando, clamando, pedindo para Deus estender as mãos sobre mim, lendo, ouvindo louvor, tendo uma vida de renúncia. Então, é uma série de coisas, de fatores que levam a gente a viver uma vida diferente, uma vida mais reservada, uma vida mais ligada na parte espiritual. E aí ele nos aconselha, dizendo o seguinte, porque a carne, a tradução da minha Bíblia diz, ela cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, ou seja, a carne milita ou guerreia contra o espírito, porque a carne, ela quer fazer coisas da carne. E quando a gente está mais consagrada a Deus ou vive uma vida de renúncias, é normal a gente andar mais na parte espiritual, ter hábitos diferentes, não ter atitudes que uma pessoa que não tem Jesus e não anda com Cristo, ela tem atitudes diferentes. E eu vou te explicar um pouquinho. No 19 diz assim, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são. Aí eu vou ler, você já vai me entender. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, voltando para a palavra do Pai, se eu cometo algum tipo desses pecados aqui, como é que eu posso dizer que eu vou ir morar no céu se eu estou fazendo fofoca, se eu estou tendo inveja das pessoas, se eu estou nas bebedices, se eu estou nas comilanças, se eu estou nas inimizades, se eu estou irada, com raiva, desejando mal para os outros, tendo inveja dos outros, perseguindo os outros, mentindo sobre os outros. Então aqui esse texto está nos falando sobre a carne. Essas coisas são abomináveis para Deus, Deus não gosta. Mas a carne do ser humano, ela sempre vai militar para ir para um desses caminhos. Fofoquinha, diz-que. Então que não haja em nós, em nome de Jesus. O Senhor não nos chamou para esse tipo de coisa. E aí o texto a seguir, ele vai falar o seguinte, E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É o que eu sempre estou pregando para vocês, renunciar. A renúncia é uma das obras do Espírito Santo na nossa vida, viver em renúncia, viver em santidade, viver com a mente tranquila, não ter inveja de ninguém, não perseguir ninguém, não ficar mentindo sobre as pessoas. Então o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida quando a gente tem esse tipo de comportamento. Beijo do Sul, beijo da Gaúcha!